Olá, telespectadores da TV Suprem. Esse é mais um Papo Suprem. Hoje temos um convidado muito especial, professor catedrático da Universidade de Coimbra, coordenador científico do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, professor Boaventura de Souza Santos. Professor, muito obrigado por estar conosco. Vamos hoje conversar sobre temas muito diversos: cidadania, democracia, direitos humanos, ideologias das mais diversas, com esse professor que hoje em dia tem se tornado uma grande referência em todos esses campos do conhecimento, em todos os movimentos, estados, todos os centros de pesquisa que trabalham com essa temática. Então, professor, talvez eu gostaria de começar o nosso diálogo, que eu espero que seja realmente tão amplo quanto possível, com uma pequena pergunta retirada de um livro do senhor, que achei interessantíssimo. Chama-se Por uma Concepção Multicultural dos Direitos Humanos. E o senhor traz a possibilidade de, no século XXI, os direitos humanos serem aquilo que no século XIX e XX foi o socialismo, enquanto uma tentativa de emancipação e busca da dignidade humana. Como é que é possível construir isso hoje em dia, que tanta gente tem uma visão acerca dos direitos humanos de uma maneira pejorativa? Aqui no Brasil a gente ouve muito a expressão "lá vem aquela turma dos direitos humanos", para defender criminosos, por exemplo. Como é que é possível a gente trazer de fato ao conhecimento do público, das grandes massas, o real valor dos direitos humanos nessa construção? Os direitos humanos têm uma origem ocidental, na forma como a gente os entende hoje. Eles vêm de toda uma cultura que nasce na Renascença, que depois, a partir do século XVIII e com a Revolução Francesa e a Revolução Americana, adquirem uma grande visibilidade, primeiro no Ocidente, que era o que contava na altura, uma vez que o resto do mundo eram colónias ou iam ser colónias europeias. E neste espaço os direitos humanos ganharam realmente uma grande preeminência como uma linguagem da dignidade humana, de emancipação social, e fizeram-no com tanto êxito que, de alguma maneira, foram apropriados por aqueles que se calhar também não tinham interesse em que essa emancipação social e essa dignidade avançasse demasiado. E, portanto, os direitos humanos, desde o século XIX, século XX sobretudo, foram usados para todos os fins. É evidente que aquilo que acabou de dizer e que eu conheço bem também dessas referências de que os direitos humanos são sempre, digamos, um obstáculo ao desenvolvimento, um obstáculo às políticas que se querem mais eficazes, etc. Mas também sabemos que os direitos humanos foram, durante a Guerra Fria, um grande instrumento do Ocidente para liquidar movimentos de libertação, para liquidar movimentos socialistas, movimentos revolucionários. Portanto, os direitos humanos têm uma história muito complicada e estiveram dos dois lados, digamos assim, do muro. Nem sempre estiveram do lado daquilo que a gente pensa ser a emancipação social, e tanto assim que hoje continuamos a usar muitas vezes, sobretudo as potências ocidentais mais importantes, o caso dos Estados Unidos, usam muitas vezes os direitos humanos para liquidar e para violar direitos humanos, como aconteceu no Iraque, como está a acontecer hoje no Afeganistão e no Paquistão, porque nenhum de nós que luta pelos direitos humanos pode ficar insensível ao facto de os Estados Unidos estarem a usar drones, que são aviões não tripulados, que matam indiscriminadamente civis, militantes, etc. E nada disso é concebido como uma violação dos direitos humanos. Portanto, os direitos humanos têm isso, é que também são seletivos. Há muito sofrimento humano, como este que eu lhe acabei de dizer, que não conta como violação dos direitos humanos. Inclusive, são tratados de uma maneira não verdadeira na divulgação e no noticiário. Perdas de vidas humanas são tratadas como danos colaterais. Danos colaterais, exatamente. E, entretanto, se a vida humana interessar, digamos assim, à política ocidental, ela é extremamente instrumentalizada, é uma das coisas que mais me fere, é a instrumentalização da vida hoje no nosso mundo ocidental. Se ela tiver algum interesse, então ela é lançada em todos os meios de comunicação a nível mundial.
Veja que nada sabemos no Ocidente das famílias destroçadas pelos drones, o facto de a CIA lançar os drones por 2 vezes, de maneira a que não seja possível vir salvar as pessoas que foram feridas, eventualmente, pelo primeiro ataque. Durante 2 horas as pessoas não podem tocar nos corpos, porque a cada momento pode vir um ataque novo. Portanto, isto Foram casos em inúmeras festas de casamento. Exatamente. No entretanto, se há uma jovem, que eu, aliás, obviamente tenho... As coisas devem ser vistas com muita cautela, mas esta jovem que foi ferida por um talibã, por ser uma jovem de 14 anos que advoga o princípio da liberdade, bem, nunca mais a CNN se cala, nunca mais a BBC se cala, e naturalmente que eu acho que a vida da jovem é preciosa, mas estou sempre a pensar na vida daquelas tantas pessoas felizes, a casarem, etc., que viram as suas vidas destroçadas por um bombardeamento completamente arbitrário. Portanto, estas desigualdades estão aí nos direitos humanos e, portanto, o que nós temos é que saber de que lado estamos quando lutamos pelos direitos humanos. Temos que ter essa atitude. Uma coisa que me chamou muito a atenção na reflexão do senhor, exatamente esse ponto de utilizar-se do discurso de direitos humanos como uma ferramenta de dominação cultural e política, ao mesmo tempo em que é necessário também trazer a busca de novas matrizes de direitos humanos. Uma reflexão que o professor traz que é muito interessante é que a primeira geração daqueles direitos humanos liberais, né, de direito à livre expressão, à associação, são muito feitos em reação à opressão do Estado. Ali no iluminismo, são esboçados do período liberal. E toda a segunda geração de direitos sociais e terceira geração de direitos coletivos seriam feitos apenas sob a proteção do Estado. Não é? Me parece que hoje em dia esse tipo de conflito ele versa muito sobre essa questão. Não é? Porque, por exemplo, estamos falando, hoje em dia todos os telespectadores acompanham a eleição nos Estados Unidos e sabem que o presidente atual é muito criticado por um ensejo de criar um sistema público de saúde, né? Como se isso fosse um atentado à liberdade. Né? Pensando nesses termos, o senhor vê uma possibilidade de aprofundamento dos direitos humanos nas potências centrais e também pensando em termos da Primavera Árabe, por exemplo, na qual muitos países foram atacados, outros tiveram revoluções internas, outros ainda estão, infelizmente, em estado de guerra civil. Vê desse movimento a possibilidade de aflorar uma matriz islâmica de direitos? Sem dúvida, não tenho. Aliás, eu escrevi um dos meus trabalhos nesta área, é exatamente de tentar realizar aquilo que eu chamo uma tradução intercultural entre diferentes concepções de dignidade humana. Os direitos humanos, obviamente, são uma linguagem muito importante, mas tem outras. Na África, por exemplo, o conceito de Ubuntu, que é um conceito fundamental filosófico de dignidade humana, em que eu sou porque tu és, e, portanto, ninguém é um ser autónomo, digamos assim. O conceito do Umma, que é um conceito fundamental no Corão, que está citado no Corão dezenas e dezenas de vezes, que é a comunidade dos povos islâmicos e que também aí cria uma dialética de dignidade, de deveres e de direitos. O conceito da Dharma no hinduísmo, portanto, há vários conceitos de dignidade humana e é possível, efetivamente, podemos fazer uma tradução entre eles, porque todos eles têm problemas, todos eles contribuem para o nosso enriquecimento humano e para a aspiração de uma sociedade melhor, todos eles têm problemas. Por exemplo, nós só temos uma Carta de Direitos Humanos, não temos uma Carta de Deveres Humanos. Outras culturas, a cultura islâmica, por exemplo, favorece e privilegia muito a questão do dever. É por isso que essa é uma grande crítica dos orientais em relação à ideologia ocidental. Exatamente. Na própria Índia, também no hinduísmo, é a mesma crítica. Uma vez eu ouvi uma crítica muito interessante de um oriental, que exatamente por nós não sabermos ocidentais tratarmos de uma forma equilibrada os deveres, é que de tempos em tempos nós temos regimes fascistas. Exato. Acho que sim, que é uma boa análise e acho que esse equilíbrio entre direitos e deveres é um equilíbrio que tem que ser procurado mesmo a partir da matriz dos direitos humanos. E isso é algo que ainda não está, digamos, devidamente feito.
Mas quando me dizia, e essa é realmente a análise, que os direitos humanos nascem contra o Estado, porque é toda a tradição que vem do Estado autoritário, do antigo regime, e que é preciso criar um espaço, é a própria burguesia do século XVIII, século XIX, que quer criar um espaço, e um espaço político, porque já tem poder económico, mas não tem poder político, então os direitos humanos vão ser construídos contra o Estado. Mas é a primeira fase e depois vamos ter todos os direitos sociais e económicos, e nomeadamente os direitos coletivos, exigem prestações do Estado, na educação, na saúde, na previdência, etc. Mas hoje estamos a entrar numa terceira fase, a meu entender, é que os grandes violadores dos direitos humanos, por vezes, nem são os indivíduos, nem são os Estados, são organizações, nomeadamente económicas. Hoje, as grandes empresas multinacionais são empresas que violam os direitos humanos nos seus territórios, sobretudo aquelas que estão mais ligadas às questões dos que nós chamamos de extrativismo, são as da mineração, são as dos recursos naturais, são as da fronteira agrícola, que cometem violações extraordinárias dos direitos humanos e que, por vezes, o Estado, com cumplicidade do Estado, ou com a ignorância do Estado, mas muitas vezes com a cumplicidade do Estado, e não há ainda hoje, digamos, regimes fortes, quando, por exemplo, uma empresa grande aqui de exportação de cítricos, em que o Brasil é tão forte neste momento, faz pulverizações aéreas com pesticidas e herbicidas, é evidente que contamina todas as populações em volta e não apenas salva a sua cultura, mas vai contaminar a vida, e por isso nós temos no Brasil, em zonas rurais, índices de câncer mais elevados que nas cidades. Portanto, isto é uma violação dos direitos humanos, dos trabalhadores, não é? E isto não está ainda devidamente tratado, porque se considera que é a esfera da autonomia do privado, do capitalismo, do mercado, e que isso dá dinamismo ao país e que, portanto, não são os tais danos colaterais da nova geração. E que, infelizmente, em muitos casos, como até num documentário muito interessante feito pelo Michael Moore, ele deixa isso muito claro, que as corporações são praticamente inimputáveis, a não ser financeiramente de uma maneira irrisória frente ao seu fluxo de caixa, porque não existe mais a figura de um presidente ao qual poderia se imputar uma responsabilidade por uma ação, por exemplo, como essa, né, de jogar agrotóxicos em nascentes e coisas do gênero, né? Bom, estamos chegando ao nosso primeiro intervalo. Fique conosco, a conversa está muito boa. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Papo Suprem, trazendo aqui o professor Boaventura de Souza Santos. Aguarde aí que a gente já volta. Olá, telespectadores da TV Suprem. Estamos aqui conversando com o professor Boaventura de Souza Santos, um eminente catedrático da Universidade de Coimbra, pesquisador da democracia, dos direitos humanos. E estávamos agora recentemente falando das novas gerações de direitos e uma série de desafios que se interpõem a essa construção. Nessa conversa sobre direitos humanos, professor, uma coisa que muito interessa aos nossos telespectadores da TV Suprem é o papel das religiões em todos os aspectos da vida. No seu livro, Por uma Concepção Multicultural de Direitos Humanos, o senhor trabalha um conceito muito interessante, que é o da hermenêutica diatópica, né? No qual expõe que existem uma série de valores basilares de cada cultura e também absolutamente nenhuma cultura é completamente, vamos dizer assim, perfeita e coesa. Sempre existe algo que pode ser complementado vindo de outra cultura. Frente a uma perspectiva como essa, na qual acredito que o senhor divida, as religiões são grande parte da matriz cultural de um povo, qual seria, hoje em dia, nesse momento de uma crise institucional muito grande, problemas econômicos gravíssimos no mundo, qual seria o papel das grandes religiões e também das pequenas religiões, das pequenas manifestações culturais, espirituais, dentro desse processo de construção de uma nova dignidade e de construção dos direitos humanos? É muito difícil responder em geral, porque passa-se com a religião aquilo que se passa com os direitos humanos, não é? As religiões foram feitas e foram construídas e tiveram um papel de libertação e tiveram também um papel de dominação. Na Europa, nós temos a triste história de termos passado no século XVI, século XVII, 30 anos de guerras,
provocadas por uma religião, por uma guerra religiosa, que, visto do nosso tempo hoje, é ridícula, porque as diferenças nem são sequer muito grandes entre católicos e protestantes, por exemplo. Não estamos a tratar de religiões ou de outros horizontes culturais, mas exatamente islâmicas ou o que sejam. Foi entre duas confissões religiosas que têm a mesma matriz e que são, aliás, muito semelhantes em muitos aspectos, e os europeus mataram-se uns aos outros durante 30 anos, até que encontraram um sistema de paz. Aliás, é muito curioso porque um grande filósofo daquela altura, final do século XVI, que é Montaigne, tem um ensaio maravilhoso, porque naquela altura, e os portugueses tinham chegado aqui ao Brasil, e como se fazia nessa altura, levavam-se indígenas daqui, praticamente como se levam papagaios hoje. Isto é, como curiosidades da selva, como gente completamente estranha e exótica, e então eles exibiam-nos por várias cidades europeias. Era um circo, iam numas jaulas, de facto, esses indígenas, e era como se fossem macacos, digamos assim, que foi este grande problema que nós temos nos direitos humanos, esse conceito de humanidade, porque os indígenas não eram considerados humanos. Foi preciso um Papa, em 1537, declarar que os indígenas tinham alma, porque até então nem os indígenas nem os negros tinham alma. Portanto, pode imaginar de que é que estamos a falar. Então o Montaigne vai visitar essa feira, esse circo, e aproxima-se do indígena brasileiro e pede um intérprete para falar com o indígena. E então o Montaigne começa a lhe perguntar: o que é que você acha, se você pudesse analisar esta sociedade europeia, quem é que é selvagem? São vocês ou somos nós? Porque veja aqui, esta gente toda que anda aqui à vossa volta, por uma pequena diferença, acreditam todos no mesmo Deus, acreditam na mesma Bíblia, etc. Matam-se uns aos outros. Isto é uma civilização ou é barbárie? Quem é afinal o selvagem? Nós que estamos cá fora ou você que está aí na jaula? É uma forma descentrada, maravilhosa, de tentar mostrar que não fazia sentido nenhum. Portanto, as religiões animaram muita guerra, continuam a animar hoje muitas guerras, e muitas vezes, fundamentalmente, porque elas são usadas politicamente. Portanto, nós temos que distinguir nas religiões entre o impulso da espiritualidade. Acredito que seja o ponto mais importante. Para mim é o ponto mais importante, porque eu tenho visto por todo lado. Eu acho que nós estamos a entrar naquilo que eu chamo uma época pós-secular, porque o que aconteceu no século XVII foi que, como estas guerras tiveram lugar, obviamente que no Ocidente a solução foi a separação entre a Igreja e o Estado. O que eu, obviamente, defendo, e foi a melhor solução que se teve. Mas foi uma solução europeia, para problemas europeus. E, aliás, que não foi nunca completa, porque se ela tivesse completa, se fosse completa, o senhor não poderia nunca ter imaginado que o presidente dos Estados Unidos, cada vez que termina um discurso, diga God bless America. Se houvesse separação entre a Igreja e o Estado, ele não podia dizer isto, porque um presidente está ali, não como líder religioso, mas como um líder político de um país. Ela nunca foi total, de maneira nenhuma, e outras soluções, e outros países têm outras soluções. Lembro, um indiano uma vez me comentou, estávamos conversando isso como se fosse um grande consenso da humanidade, e ele falou: não, na Índia nós pensamos diferente. Mas como que não pode haver separação do Estado e Igreja? Eu falei: não, nós simplesmente não temos a ideia de uma religião oficial. Na Índia, todas as religiões são oficiais. Foi a grande tradição do hinduísmo, e foi isso que levou o Gandhi, que é um autor que eu estudo e que trabalho muito e que sigo bastante. O Gandhi teve essa ideia de que o hinduísmo era uma religião. A certa altura teve essa ideia, depois mudou a partir de certa altura, que o hinduísmo era superior como religião porque era o mais dialógico, o mais tolerante com todas as outras. Mas obviamente que dava também uma superioridade ao hinduísmo. Ele reparou que isso era um erro, e na segunda fase da sua vida disse: não, as religiões são todas iguais. Eu respeito todas, eu aprendi de todos, aprendi do Corão, aprendi da Bíblia, aprendi dos Vedas, eu aprendi de todos. E de todos eles eu encontrei inspiração. Portanto, a religião, para mim, é a interreligiosidade. É o sentido ecuménico, no sentido mais profundo, e, sobretudo, a espiritualidade, que eu penso que é necessária, e que é fundamental hoje. E quando a gente trabalha, como eu, com os movimentos sociais, é evidente que a vê
no cotidiano. De outra maneira, como nós podíamos entender que o movimento social, como por exemplo o MST, como os movimentos indígenas, fazem as suas cerimónias religiosas, a sua mística, como lhe chamam. Como é que isso é possível? É evidente que se eu vier de uma cultura eurocêntrica, digo, bem, isto é a influência da Igreja, etc. Não se pode reduzir a isso. Há realmente a ideia de que há um transcendente, a ideia de que há uma dimensão para além daquilo que é visível, daquilo que é materialmente reconhecido, que se pode chamar a Deus, que pode ser a natureza. O Spinoza, um grande filósofo do século XVII, considerava que o Deus era a natureza, quer dizer, por isso era considerado panteísta, quiseram excomungar, fizeram, enfim. Aliás, foi excomungado, obviamente, da sinagoga de Amsterdão. Portanto, essa era uma ideia, quer dizer, hoje os povos indígenas consideram que sagrados são as árvores, são os rios, são as montanhas, e vivem intensamente essa ideia da terra-mãe como a energia fundamental de onde emana o sentido da vida. E nós estamos a ver que eles têm realmente alguma razão, porque o que nós fazemos com a natureza é não só destruir a natureza, mas destruir-nos a nós próprios, quando aqui no Brasil toda esta comida que a gente come, que se calcula que 1/3 dela está contaminada por agrotóxicos. Isto é uma agressão à natureza e à natureza humana também, não é? Está dentro dos seres humanos, Exatamente. a natureza também sofre. É evidente. Recentemente, esse ano, se eu não me engano, foi na Nova Zelândia, foram consagrados direitos de um rio. Né? Eu achei isso uma vitória fantástica. Né? O rio passou a ter personalidade jurídica e passou a ser um detentor de direitos. Né? Talvez seja essa aí uma experiência a ser seguida. Nós temos na América Latina uma experiência... Também no Equador, na Bolívia, não é? Exatamente, sobretudo no Equador, porque é toda uma secção da Constituição sobre os direitos da natureza, considerada como Pachamama, como a terra-mãe. E isso tem consequências extraordinárias se esse conceito for levado avante e é, obviamente, uma contribuição dos povos indígenas para a Constituição do Equador, para todo o país, portanto, no seu conjunto. A Bolívia tem neste momento também uma lei quadro sobre a terra-mãe, ou a madre tierra, que é também do mesmo sentido. Portanto, estas concepções ocidentais de separar abissalmente entre o humano e o não humano, que vem do Descartes, tem os dias contados. E nós vivemos todos os dias que é uma concepção reducionista e não muito convincente. E que, inclusive, hoje em dia, dentro dos parâmetros científicos ocidentais mais avançados, já não mais são cartesianos, são da análise de sistemas complexos, claro, já também não fazem sentido. Já não fazem sentido, aliás, e é isso que é interessante, é que nós, sobretudo devido ao capitalismo e ao colonialismo, a própria tradição moderna ocidental, a cultura ocidental, foi reduzida. Houve um redux, digamos assim, fez-se dela uma caricatura, porque as posições cartesianas, por exemplo, que são essas que acabou de mencionar, a natureza, o ser humano, etc., era apenas uma das versões. Pascal, por exemplo, nunca aceitou. Spinoza nunca aceitou. Só que era muito importante a concepção cartesiana para chegar aqui ao Novo Mundo, pilhar a terra dos indígenas, roubar-lhes as riquezas, matá-los, terminá-los, porque eles nem sequer eram humanos. Travestir isso numa ideia de progresso positivista. Aliás, meu caro, como ainda hoje, não é? A gente se vira o que está a passar-se com os Guarani e Caiobá, que é ao lado, quer dizer... É a grande dívida histórica brasileira. Bom, infelizmente estamos chegando ao final dessa entrevista. Agradecemos aqui muito profundamente, professor Boaventura. Muito obrigado pelas suas palavras. E, se eu quiser dar um último recado aos nossos telespectadores. Eu gostaria de dar um recado que é este, que os direitos humanos é muito bom a gente falar deles, mas tem que lutar por eles. E as lutas estão ao pé da porta, estão junto de nós. A melhor luta é aquela que está próximo de nós. Nós temos neste momento uma luta muito forte neste país, dos povos indígenas que estão a ser expulsos das suas terras, estão-lhes a ser retiradas todas as suas possibilidades de vida. É dramático aquilo que está a ocorrer no Mato Grosso do Sul com os Guarani e Caiová. E eu peço a todas as populações que ouvirem este programa e que se puderem mobilizar para os defender, porque estão a ameaçar, escreveram uma carta ao Governo Federal no dia 8 de outubro, pedindo um suicídio coletivo, que os matem, porque não querem sair nem vivos nem mortos, querem viver naquelas terras. O Estado tem neste momento nas suas mãos um instrumento, que é comprar a terra que eventualmente terá sido, em alguns casos, comprada de boa fé,
mas tem que atuar e tem que atuar já. Eu penso que as populações devem, se puderem, ajudarem nesta luta, porque é a dignidade humana dos brasileiros, e esses sim, as populações originárias deste país, que são os povos indígenas, e que temos para com eles uma dívida histórica, e eu, infelizmente, herdeiro do povo colonizador que começou toda esta tragédia, sinto uma responsabilidade muito forte no sentido de os apoiar e de lhes permitir que, de alguma maneira, a sua dignidade e a sua vida seja realmente mantida e respeitada. Com essas sábias palavras e essa convocação à ação, que vai além da consciência, vai além da meditação, vai além da oração, conclama ao agir, a gente conclui aqui nosso programa Papo Suprem com o professor Boaventura de Souza Santos. Até a próxima.